Fala pessoal, Cláudia Hernandes aqui. Hoje, quinta-feira, 19 horas, nós vamos apresentar os melhores episódios que vocês curtiram durante todo esse tempo de Jurídico Diz Que Pode, em homenagem a 50 programas que nós fizemos. Ó, podas! Tá vendo? A gente fez um mix bem bacana para você pegar a coletânea dos nossos melhores momentos. Então, fique aqui conosco e nos acompanhe. O síndico tem que internalizar isso, né, Sim. né, doutora Laine? Não colocar fogo, né? O síndico não tem que ter partido. Exato. Ele tem que tomar as providências devidas, mas pautado ali na comunicação respeitosa, porque se parte primeiro da comunicação, onde eles vão tentar resolver o conflito de forma amigável, talvez não chegue nem a se transformar num litígio. Porém, se já chega o síndico reativo, o condômino também, tá todo mundo assim... Com aqueles nervos à flor da pele. Exatamente, né? Não vai fluir, o negócio vai virar guerra e é isso, né? Aí vira um campo minado, não tem jeito. O síndico ele não tem o papel legal de fazer a gestão de conflitos entre condôminos, mas o síndico ele tem sim. O síndico que tem vocação, né? Que é parecido com a gente aqui, que respira condomínio. O síndico que tem essa vocação, ele não tem obrigação legal porque não está na lei falando que ele tem que mediar conflito. Mas o síndico que tem vocação, ele vai fazer isso. Ele vai colocar os dois condôminos, vai conversar com um, vai conversar com o outro. Se precisar, vai pedir apoio do departamento jurídico, da administradora, de quem for, para tentar minimizar esse conflito. Porque muitas vezes em condomínio, a gente tem os dois lados que estão em conflito com direitos. Um o direito ao sossego, um o direito ao lazer, ou o direito a usar a moradia dele. Então, esse equilíbrio dentro de condomínio é muito importante e falta muito disso, né, Patrícia? Não tem. Eu falo assim, não tem porque assim, a maioria quer pôr o fogo, né? Esse que é o problema. Eles procuram brigar primeiro, discute, um vira a cara pro outro, chega até a riscar carro, enfim, aquelas barbaridades que a gente conhece. Mas não faz isso. Vamos sentar, vamos conversar. O diálogo em primeiro lugar. Sim, sempre. Sim, é isso aí. Não consegue, o síndico não consegue fazer o diálogo com eles? Chama os advogados. Temos advogados para ajudar, exatamente. O síndico tem um papel muito grande, uma perseguição de um marido e mulher, um cachorro que esteja sofrendo maus tratos, né? Tudo isso hoje a gente tem que ter essa consciência e passar para o síndico também, ele tem que ter essa consciência nesse sentido de que essas questões chegaram de uma forma legal, hoje já está em legislação prevista, ele tem que tomar essas providências porque senão ele também estará sendo omisso e de certa forma também estar orientando a cada um. Então o síndico ele tem que ter um papel de mediador, de orientador, de consultor, mas não babá. Né? A gente tem que delimitar que o síndico também tem sua vida própria, tem seu horário, tem lá as questões para resolver, mas que ele assumiu, a partir do momento que ele disse o sim, né? Ele não pode se omitir, né? Ele disse seu sim na Assembleia, então ele tem que ter essa consciência de que tudo isso veio junto com essa função que ele está exercendo. E aí a gente fala, mas ele tem que saber de tudo? Não, ele não tem que saber de tudo, mas ele tem que saber que profissionais procurar para melhor orientar ele naquela ou outra situação. Então, casos de animais, pessoas com doenças, idosos abandonados, que a gente sabe que também existe muitas situações. Você até comentou uma situação específica sua, familiar, de sua mãe. A gente sabe que tem esse auxílio, né? Um apoio. Acaba que o condomínio ele dá também esse resguardo, né? Esse amparo. Porque bem ou mal, se você tem um mal súbito, você puxa o interfone do gancho, toca para um vizinho, é mais fácil até do que falar com o filho, que às vezes está num outro bairro, você consegue falar com o porteiro, talvez ali uma ajuda seja mais rápida, né? Sim. Então a gente vê como uma vantagem de morar em condomínio, mas tudo isso a gente vê que no fim acaba centralizando no síndico, que precisa estar bem amparado com uma equipe, né? Uma equipe Sem dúvida. No todo. E essas questões ele tem que tapar, ele tem que ter ciência. Ainda que a convenção seja muito antiga, que a convenção seja uma convenção colicopia que veio da incorporadora, e talvez ainda fale, tem que descer com o cachorro no colo.
A gente já sabe que hoje está pacificado, está diferenciado, não posso me ater aqui. Então, ele precisa estar preparado que isso tem que ser levado para a Assembleia, que isso precisa ser discutido, trazer a justificativa. Então, entendo que vai servir também o nosso programa para dar essas instruções e orientações, não só para os condôminos, que é importante que saibam dos direitos, também dos deveres, mas, acima de tudo, para o síndico. Sem dúvida Que nenhuma. como vai trabalhar tudo isso? Por onde ele começa em todas essas questões? Então, aquilo que você falou, né? A partir do momento que ele se candidatou e ele foi eleito, ele está assumindo uma carga de responsabilidade muito grande, né? Perfeito. Então, ele tem que ser uma pessoa muito proativa, porque os problemas acontecem todos os dias. Ele está lidando com pessoas. O condomínio, como você falou, é um organismo vivo. Tudo acontece a toda hora, a todo instante. Então, ele tem que estar preparado. Ele não tem como saber tudo, óbvio, ninguém sabe tudo. Sem dúvida. Mas ele tem que estar assessorado por uma equipe, de repente, de engenheiro, para poder fazer toda aquela manutenção, verificar todos os problemas, aquela manutenção periódica para evitar um problema maior, um jurídico para tirar uma dúvida, né? Então, assim, não dá para você falar que não sabe, que não sabia que era isso. Exato. Não cabe mais. Isso. O síndico de hoje, ele tem todas as ferramentas para estar super bem informado. Na verdade, né, que a gente está falando, essa falta de participação dos condôminos é que acaba causando essa caça às bruxas, né? Porque não se tem fundamento daquilo que o condômino está reclamando. Ele só quer reclamar por reclamar, né? Então, ele fica de uma maneira insistente, inconveniente, perturbando o síndico por nada. Então, no grupo de WhatsApp, é por e-mail, encontra no elevador, fica ali tolhendo, né, a locomoção, a liberdade, provocando, de repente até questionando o que um funcionário fez, ou porque a limpeza da área comum não estava bem feita, e aquilo, só que eles fazem de uma maneira muito excessiva. O abuso é o direito de reclamar. É um abuso. Você pode reclamar, Sim. mas você não pode abusar do direito de reclamar. Então, o que os condôminos acabam fazendo, eu estou falando isso porque pode ser ao contrário também. O síndico pode ter esse tipo de comportamento. A gente está falando de um crime que hoje já foi aprovado, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, que é a lei do stalker, que ele acrescentou ao artigo 147 no Código Penal, dizendo que esse tipo de perseguição é crime. É crime com reclusão e multa. Então é uma coisa muito grave. Se chegou nesse ponto, é porque realmente teve muita reclamação. E com o síndico acontece demais. Só que o que acontece? Os moradores fazem as reclamações infundadas. Então eu sempre digo, a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então não adianta você falar que o síndico desviou, que ele está envolvido em corrupção, que ele não prestou contas ou que aquela nota é fria. Você pode até achar. Então, antes de você levantar essa questão, que é grave, porque também comunicação de crime é um crime também, falsa comunicação de crime é crime, você precisa fazer um levantamento. Né? Você tem que buscar provas e se inteirar mais. Isso que o Robson falou, dessa falta de participação dos condôminos é muito presente, é muito real. Porque eles não sabem, não participam, não vão em assembleia, não sabem das decisões e desconfiam, ouvem boatos e aí pronto, fazem um inferno na vida do síndico. Eu estou falando de uma condição de um síndico que está fazendo o seu melhor. É lógico que tem as exceções, infelizmente. Então, nesse ponto, o que tem que fazer? Tomar algumas cautelas, né? Contratar uma empresa de auditoria, fazer uma auditoria periódica nas contas, já que você não sabe ou não tem, porque não é obrigatório o conselho fiscal, você contrata uma empresa para isso e coloca tudo preto no branco para evitar isso. Agora, pode ser que nesse meio você descubra alguma coisa de errado. E aí sim, com provas, você pode tomar a decisão de reunir os condôminos e fazer a destituição do síndico. Agora, se você levantar um falso de algo que você não conseguiu provar, aí você está em maus lençóis. Eu queria ver qual que é a sua opinião, tá? E aqui é uma opinião mesmo, porque quando a gente pega a legislação lá, a gente entende, e 100% das convenções, acho que eu posso falar isso, que uma das obrigações do síndico é prestar contas. Aonde que fala que o síndico tem que ter as contas aprovadas? Alguém já parou para refletir sobre isso? Confesso que não. Exato.
Exato. Então, o síndico que prestou conta, ele cumpriu o papel dele legal. O condomínio que rejeitou as contas, me corrija se eu estiver errado, tá? Professor, mestre, em breve doutor, né? Mas o condomínio que rejeitou as contas é que teria a obrigação, que tem a obrigação de aprovar ou rejeitar as contas, mas o síndico fez a parte dele. E aí, o síndico, por ter apresentado as contas, qual vai ser a repercussão legal que ele vai ter de ter as contas dele rejeitadas, Egito? Bom, o artigo 668 do Código Civil, ele fala que é um dever de todo aquele que recebe um mandato, né? E o síndico é um mandatário, o mandato é o contrato lá do direito civil, Orlando Gomes fala disso, e o síndico, como mandatário, tem esse dever de prestar as contas dos bens que ele tinha em seu poder, né? Então ele tem que prestar contas, ele tem que mostrar qual foi a destinação dada, segundo os poderes que lhe foram otorgados, se ele excedeu, se ele se limitou, se ele se desviou. Então a prestação de contas em si, ela tem esse viés, né, de comprovar como eu utilizei os recursos. Eu vejo dessa maneira. Ele comprovou em assembleia, ele cumpre o papel dele? Não, o papel dele efetivamente é entregar essas contas e elas serem chanceladas. A grande questão é que na sistemática legal e no ambiente amador que existe no mundo condominial, ele presta contas ali. Mas aí a Laine está no conselho, ela ficou desempregada e ela quer ser a próxima síndica. Ela vai espezinhando ali dentro, né, de forma política, e aí ela cria todo o ambiente para reprovação das minhas contas. Então, nesse projeto de lei, eu falo para você trazer o André Junqueira aqui do Rio, é o seguinte: no projeto de lei a gente coloca a reprovação, veda a reprovação política das contas. Reprovação ela tem que ser fundamentada. Perfeito. Porque eu tenho uma raiva quando ia na Assembleia de Condomínio, que chegava um grupo lá, levantava a mão, não aprova, né? Pergunto, o senhor viu as contas? Porque vai ter eleição na sequência, Ou né? seja, sem qualquer fundamento. Exato, né? o senhor viu as contas? O senhor tem o dom da presciência, clara evidência, clara audiência, né? Ficar até a bola de cristal. O senhor não viu, não quer ver, tem raiva de quem viu e não aprova? Era esse o ponto que eu queria chegar. Essa questão da reprovação política das contas. Porque eu sabia que você ia falar nisso, porque não tem como escapar disso quando a gente fala da questão de prestação de contas, porque é uma realidade que todo mundo enfrenta. O que padroniza pra gente, pro síndico, ter um conhecimento maior, saber exatamente o que ele vai ter que exigir a RT ou não? É a norma técnica, que é 16280. Você viu que eu já decorei. Sim. E é um tipo de norma que, assim, todo síndico deve saber, ter conhecimento e também fazer a leitura constante das atualizações que ela tem. E aí é um problema, porque nem sempre a gente tem um síndico que tem esse senso de comprometimento. Por isso que a gente chega naquele ponto, né? É importante sempre o síndico ter também um engenheiro de confiança para fazer esse trabalho para o condomínio, para dar esse suporte. É muito técnico, né? Um ponto que o Fernando colocou aqui na apresentação dele, né? Essa documentação é importante que vá para um engenheiro contratado pelo condomínio para fazer análise, porque nem sempre a documentação está feita de maneira correta e o síndico tem capacidade técnica para identificar aquilo. E normalmente todo condomínio, o proprietário de apartamento também tem todas as informações corretas. Não tem, e tem o problema também de não ler o manual do proprietário, porque o manual do proprietário tem muitas informações de como proceder com as reformas, o que perde garantia, o que não perde, o que pode ser mexido, o que não pode. Então, assim, o que eu falo? Inclusive, para os meus colaboradores, eu também sempre peço que faça isso. A gente pega um condomínio novo em implantação, primeira coisa que tem que fazer é estudar projeto, estudar manual do proprietário, porque lá tem muitas informações, embora pareça ser sempre iguais, mas sempre tem uma diferença aí em função do sistema construtivo que foi utilizado. Na tua prestação de serviço no dia a dia, você recebe pedidos, né, geralmente em regra, é o condomínio, mas de condôminos também? Ah, sim. O que aí, por exemplo, é comum? Grupo de moradores quer fazer uma auditoria, aí entra em contato, a gente, claro, aí eu falo assim, olha, primeiro, quem vai assinar o contrato da contratação? Alguém vai figurar. Alguém tem que assinar. Então, sei. Então, precisa ter alguém que tem que assinar o contrato, porque eu não vou trabalhar sem estar assinando. Beleza. As pastas de prestação de contas e a documentação será autorizada pelo síndico para que eu possa ter acesso? Ah, não, ele não vai concordar. Então,
Como é que eu vou começar? Como é que eu vou pegar informações de um condomínio com dados pessoais, com não sei, sem o responsável legal autorizar? Agora, o que eu oriento quando o pessoal me entra e fala, olha, o que é o ideal? Vocês têm a assembleia perto? Tem. Então, o presidente lá na hora, que foi eleito, verificar a possibilidade, você vê com o seu jurídico, se é possível incluir na pauta, se os presidentes concordarem, esse assunto da contratação. Agora, outra coisa que eu queria pegar, aproveitando a cena dos carros. É um portão eletrônico, tudo mais, está o carro do morador entrando, algum sinal eletrônico deve ter ali, e depois você vê com o seu carro logo atrás. Como eu te falo, para baixar o portão ali não dá. Pode vir a ser um morador de fato, aproveitando a carona ali. E o que o próprio morador, a partir do momento que ele percebe esse tipo de situação, o que ele pode fazer? Eu vejo 3 fatores fundamentais aí, Robson. Primeiro, trabalhar a cultura do prédio, dizer, olha, quem entrar com o carro, claro que é muito mais fácil, o outro tá chegando, para não precisar, não importa. Entrou com o carro, pare o veículo, para não dar espaço para o outro pegar um efeito carona, espera o portão fechar e o outro abre a porta. Primeiro ponto, não é? Só que o condomínio não faz isso, porque ele acha que é muito mais simples, o fluxo é melhor, não é? Porque, tá chegando, o outro também chega, o fluxo é melhor. Aproveita. Aí fica no leilão. Acho que é morador, eu acho, tudo eu acho. O achismo. Esse é o primeiro ponto, que é a cultura do condomínio. Entendeu? Gente, a partir de tal dia, a partir de ontem, quem entrar, não deixa espaço para o outro veículo, portão fecha, depois... Pronto. Outro vai esperar um pouquinho? Vai esperar um pouquinho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Existe um sensor, hoje simples, com baixo custo, que o que acontece? O sensor, ele recebe um evento, não é? Eu tô com o meu controle. Abri o portão, o sensor entende o feixe, ele entende, olha, eu vou desconsiderar o feixe porque abriu o portão por um sensor, por um controle válido. Porém, ele identifica o efeito carona, porque o segundo que passou pelo feixe não usou nenhum controle. Só entrou. Não mandou nenhuma notificação pro sistema, certo? Então já dá o alerta. Dá o alerta. Tá. E aí eu preciso tratar esse alerta. Já é um outro ponto que um não exclui o outro. As duas coisas. Uma que é o carro, e aquele que é mais desatento, que não faz o procedimento, ainda tem essa condição, que é gerar o alarme do efeito carona. Uma segurança da segurança. A segurança da segurança. Tá. E também nós temos as clausuras também, porque esse, por exemplo, tem muito prédio que eu entendo. Não tem geografia para uma criação de uma clausura. Você vai em São Caetano, atendo muito condomínio em São Caetano, não tem como fazer. Não tem como Não criar, tem como né? criar. Não tem espaço Então, físico. Exatamente. Então você precisa criar métodos para que você possa mitigar. Não tem também deixar Deus arar. O que o senhor mais ouve com relação à inadimplência no condomínio? Que a gente sabe que os condôminos atacam bastante nesse quesito, né? Ataca bastante, principalmente quando eles verem, quando a gente chama uma assembleia, principalmente para falar de previsão orçamentária, e aonde você inclui um valor de inadimplência, aí isso traz a fúria dos moradores, né? E aí você fala assim, temos que ratear porque 10 ou 2 ou 3 moradores não pagaram. Então, aí o morador vem para cima da gente e fala, mas eu tenho que pagar? Aí eu costumo falar, eu não sei se você tem que pagar, eu sei que eu tenho que pagar as contas do condomínio. Então, de alguma forma, alguém tem que pagar essa conta, não sou eu. Então, aí vamos dizer que uma assembleia decide não ratear o valor da inadimplência. Aí eu pergunto assim, então qual conta você quer que eu suspenda? Exato. Qual serviço quer que eu remova? Né? Qual que é o serviço que você quer que eu remova? Porque a gente dá a liberdade para qualquer morador falar para nós assim, que despesa você quer que eu corte? Já que você não quer ter um rateio, que despesa você quer que eu corte? Posso cortar água? Funcionário? Não posso. Encargos? Menos ainda. Então, o que você quer que eu corte? Então, a gente costuma deixar o morador, não a gente impor, mas a gente costuma colocar a matéria em cima de uma assembleia e deixar que eles percebam que a conta tem que ser paga. Perfeito. Seja por 4 ou seja por 10, ela tem que ser paga. E é uma inteligência muito grande usar dessa estratégia de comunicação, porque ele tá ali falando, eu não quero pagar, olhando pro umbigo dele. Só pro umbigo dele. E a hora que fala, mas eu vou ter que tirar serviço, você faz ele olhar de novo pro umbigo dele e fala, opa, não quero ficar sem esse serviço, melhor eu seguir a orientação aí do profissional, né? É onde eles mais atacam, é isso, quando eles percebem que a gente tá levando um assunto que vai mexer no bolso dele. Pô, eu pago 1.000, vou pagar 1.200 porque um não paga, assim. E esse dinheiro vai reverter para mim?
Aí é uma situação que a gente tem que analisar lá na frente. No momento eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso de 1.200 para pagar a conta, 1.000 não paga. Então as pessoas atacam nesse sentido, doutora. Sem contar aquela máxima, né? Eu não recebi o boleto, o síndico não me ligou, ninguém me avisou que tinha que pagar. Aí você fala, gente, isso quando eles não ligam para o jurídico. Ninguém me notificou, ninguém falou nada. Como assim eu tenho que pagar? Eu tenho que ser notificada primeiro. No meio disso tudo, o que é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente, os próprios síndicos e moradores, para ter esse olhar e entender a importância disso, porque muita gente acha que é bobagem, que é custo. Não é custo, é investimento, né? Não é uma despesa. O papel da vistoria seria, mesmo na entrega de um empreendimento novinho, que você acha que não tem problema nenhum, ela vai funcionar como um raio-x. Sim. Ela vai enxergar além daquilo que a gente vê a olhos nus, né? Que a gente fala. Então, a vistoria vai identificar algum vício que ainda é possível ser ajustado pela construtora para lá na frente dar um problema maior. Então, não é uma despesa. É realmente algo necessário e deveria estar prevista na aprovação orçamentária da entrega do empreendimento para que isso não seja uma surpresa. A gente tem um parceiro que a gente gosta bastante de trabalhar, e vários síndicos do Brasil inteiro, mas principalmente da região aqui de São Paulo, que é a Eletromídia, tá? A Eletromídia é um grande aliado aí para que o síndico tenha sucesso na sua comunicação, porque acaba que a gente acaba mais com aquela questão aqueles comunicados manuais ou impressos ali ainda no computador, que vai levar um tempo para você desenvolver aquilo ali, sentar para escrever, depois imprimir, depois colar ou distribuir nos quadros de aviso, que aí vem a questão da inteligência artificial. Olha a que ponto chegamos. Dentro da plataforma da Eletromídia, tá? Para que os síndicos usam a plataforma? Para digitalizar os seus comunicados. Vamos lá, comunicado de cachorro solto, criança pequena andando sozinha. Então, são inúmeras situações que os síndicos, antes de termos a inteligência artificial dentro da plataforma, a gente já tinha modelos lá pré-estabelecidos, tá? Mas que você tinha ainda que dar uma pincelada, ver se estava ok, se não estava, desenvolver ainda esse comunicado. Então, assim, a Eletromídia, com um banco de dados, imagine que assim, a inteligência artificial ela vai aprendendo, tá? Ela não já nasce inteligente. Ela fica mais inteligente do que o que ela já é. Agora, você imagina uma inteligência artificial já começar com um banco de dados de mais de 1 milhão de comunicados. Então, o que é que acontece? Robson, o que você imaginar, cara, comunicado de qualquer situação no condomínio, tá? Você vai colocar lá o tema. Exemplo, horário de funcionamento da quadra poliesportiva. Ok. Você só busca pelo tema quadra poliesportiva, ele já vai te dar o comunicado pronto. Você tem o direito de dizer, olha, isso aqui eu não gostei, gere outro. Então ele vai começar, você coloca as palavras-chave, o que é que você quer comunicar. A inteligência artificial. Você não precisa mais parar para elaborar, que às vezes o síndico ele não tinha essa habilidade na escrita, ele não sabia, não tinha uma boa copy, não tinha um bom convencimento no texto que ele escrevia. A inteligência artificial te traz isso pronto, te traz isso pronto. E se você não gostar, simplesmente refresh, gerar um novo, até você chegar no nível que você... Não, esse aqui tá show de bola, eu quero esse. Nós tivemos um caso que o adolescente pegou e pichou o condomínio recém-pintado. Aí chamou o pai e falou, quanto custa pra pintar isso aí? Fala aí que eu pago agora, faço o Pix agora. Tá transformando aquela pessoa num delinquente. Quando um pai, ele não corrige o filho, ele faltou com o seu dever de educar. Com certeza. Sim, que fere o quê? O princípio que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Que fere o quê? O poder familiar que aquele pai tem sobre exercer sobre aquela criança. Quando ele faz esse ato que ele faz de chancelar um ato irregular ou ilícito até, né, pela própria criança, porque depreciar, né, danificar um bem que é um patrimônio coletivo do condomínio, ele está ensinando para o filho que ele pode continuar fazendo atos ilícitos. Porque não tem essa permissão dentro do regulamento, não é permitido no estatuto do condomínio ou no regimento interno do condomínio que os moradores podem pichar ou estragar ou danificar. Se não está permitido, penso eu que é proibido. Claro, e se o pai assim chancela, o que ele faz? Dá legalidade para o ato irregular.
como que o síndico ele pode identificar um assediador, né? Porque, como você disse, às vezes eles praticam um ato onde ele sabe que ele está sozinho. Então, que é a questão da prova, né? Que fica muito difícil. o síndico tem que estar muito próximo da rotina do condomínio. Esta é a única forma que tem. Então, ele tem que saber o que está acontecendo no condomínio, ele tem que prestar atenção, tem que conversar, tem que saber como os funcionários estão se sentindo com relação a várias situações. Vamos pensar, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum a gente ter condomínios clube. Num condomínio clube, nós temos, via de regra, gerente de condomínio, um administrador, você tem quase que um quadro enorme de funcionários. Aí, numa conversa singela com o síndico, o gerente de condomínio vira e fala assim, olha, outro afastamento. Agora ela está afastada por 30 dias em razão de depressão. Tá faltando o que fazer? Com aquele sorrisinho meio maroto no rosto? Então, isso tem que chamar a atenção do síndico. Porque se ele está tendo essa postura ao falar com o síndico, imagina qual é a postura dele com a própria funcionária. E a única forma que tem de se apurar isso é, de fato, conversando. É, de fato, estando perto, sabendo a rotina. E não apenas dos funcionários do condomínio. Tem que prestar atenção como tá sendo os moradores, verificar se tem reclamação, se tem alguma reclamação reincidente. Até nos livros de ata, às vezes os próprios moradores um reclamam do outro. Então, é só assim que é possível verificar o que está acontecendo. E chegar no assediador. Agora, a reclamação, ela pode existir, né? Pode haver uma fundamentação. É essa linha tênue entre a reclamação e a invasão da ofensa contra a pessoa que o síndico precisa estar atento na identificação. Exatamente. E então, o diálogo, essa proximidade, a doutora entende que pode ser um instrumento... É um instrumento e participar da rotina. Porque, assim, uma reclamação... Tanto é que, para caracterizar assédio, não é uma conduta isolada, é uma conduta repetida. Reiterada, né? Inúmeras vezes. Então, é uma brincadeirinha de mau gosto hoje. Não é legal? Não é legal, mas ela foi uma coisa isolada. Agora, uma brincadeira de mau gosto todos os dias não é isolado. Então, quando o síndico tem que ter aquela percepção de, opa, acendeu o alerta, acendeu a luz. Vamos verificar o que está acontecendo. Não é no primeiro momento já chamar de assediador, dispensar por justa causa, não é isso. Mas vamos ver o que está acontecendo. A grande dificuldade é que muitas vezes existem alguns condomínios que já vêm com uma cultura de conflito, talvez por um síndico que veio, que tinha essa característica, né? E toda essa carga vem passando para os demais, e daí você tenta ali colocar e fazer um bom trabalho, mas você tem essa carga ali que não permite você colocar em prática um canal de diálogo, né? E qual que é o caminho para conseguir contornar isso? Eu só vejo a comunicação e ficar insistindo, ficar batendo na mesma tecla do diálogo, mas em alguns casos a ruptura já é tão grande que é muito difícil você contornar essa situação. É o presencial, fazer aquele café de domingo, de sábado, para chamar os moradores, vai vir um ou dois, vai vir uns enxeridos, mas depois começa, trazer às vezes pessoas para palestrar alguma coisa no condomínio, para que seja daquele condomínio específico. Aqui nós temos muitas pessoas idosas, traz alguém que fale alguma coisa para poder... Começa a chamar, trazer, interagir com o morador, tá mais presente, treinamento dos funcionários também, ter essa questão mais humana, isso auxilia bem. Vai mudando o perfil. Vai mudando. Tanto do síndico orgânico quanto do síndico profissional? Ambos. Podem Eu permitir. creio que o orgânico ainda chega a ser pior, porque quando ele, vamos dizer... acaba mudando o perfil dele dentro do condomínio, né? Antes ele era, legal, agora... certo. Tá cobrando, tá apontando. Ou não, não tô dizendo nem isso. Quando ele, ou ele é muito ditador. É isso e acabou. Vocês não quiseram que eu fosse síndica, tipo aquela coisa assim. Agora vão ter que me engolir. Tipo isso. Aí essa questão também para ele, às vezes é até melhor para não ser visto também como, né, alguém que depois tem que sair do condomínio, não dá para ficar, fica sustentável. A gente nasceu com 2 propósitos claros, né? Nós sempre quisemos
ajudar os síndicos a serem síndicos, que não é uma tarefa fácil. Isso eu falo num vídeo institucional e falo sempre isso. A gente se coloca no lugar do síndico. Fui síndica durante 6 anos, quis ser síndica durante 6 anos no prédio onde eu moro, e para ver o outro lado. E não é uma brincadeira, não. É uma coisa extremamente séria em todos os sentidos, né? A responsabilidade civil e criminal, saúde, mas também tem um desgaste emocional. Por mais, no meu prédio são só 9 moradores, mas tem um desgaste emocional. Você às vezes escuta algo que não é necessário você ouvir. O síndico, ele responde também por omissão. Você tem uma situação no condomínio que ele sabe que deveria resolver, que é uma questão legal, a Assembleia não aprova, instala uma situação como essa que vocês ilustraram aqui, e se ele não faz nada a respeito, ele pode responder por omissão. Sem dúvida. A gente, nos últimos dias aí, nos noticiários, eu acredito que por coincidência, mas teve muitas notícias de prédios caindo, sacada, um monte de situações aí críticas e horríveis, né? Inclusive com mortes. São situações que pode ser decorrente de uma falha no projeto de engenharia, como também pode ser um reflexo de falta de manutenção, né? Lógico que a perícia vai aprovar aí o que foi que aconteceu de fato nesses casos. Mas imagina essa situação, como que ficaria esse gestor desse condomínio? Que de repente era algo simples, ele se omitiu porque a Assembleia não quis aprovar, ele se acovardou, que nesse ponto eu falo isso, né? Que muitas vezes, que é o que o senhor exatamente trouxe, e deixou quieto. E aí? Então, eu acho que são valores inegociáveis. O síndico, ele tem que ter essa responsabilidade, ele não pode negociar a legalidade, né, o que está na lei tem que ser cumprido, e não pode negociar também em detrimento de uma amizade, em detrimento de uma situação. É importante dizer que, em razão da pandemia, tem muita gente ainda passando os efeitos. Tá? Os condomínios ainda têm, o próprio gráfico do Secov que foi apresentado aqui por vocês, prova isso que eu estou falando, né? E é uma situação para lá de constrangedora. Não se trata aqui de passar a mão na cabeça, não é isso, mas de procurar resolver da melhor forma possível, dando oportunidade ao devedor e preservando o direito do condomínio e dos demais condôminos. E sempre tentar fazer o acordo amigável, não o judicial, porque é muito triste para uma família perder o imóvel, com tanto sacrifício que ele teve para fazer e constituir, né? Isso se reflete nas ruas, né, doutora? A gente vê como aumentou muito a população dos moradores de rua. Então a gente percorre aqui pela cidade de São Paulo, é algo assim realmente muito triste. Vai além, né, dessa questão só de perder o emprego, mas também do governo, da sociedade em si ter essa coparticipação, porque é notório, a gente percebe o quanto as famílias foram despejadas dos seus lares em decorrência da pandemia, e está aqui o reflexo no dia de hoje. Como eu disse agora há pouco, dói ver essa situação. Sim. Isso não é brinquedo. Sim. Até porque tem uma questão muito complicada, né, que a gente vê por aí. Excesso de peso dos elevadores. Essa modernização, ela poderia auxiliar com isso? Como que funciona essa questão? Com certeza. E os elevadores antigos, eles podem ser modernizados de fato? O que diz a norma? A norma diz o seguinte, que o equipamento que foi instalado em 1960, por exemplo, eu quero partir para uma modernização porque o meu equipamento já está obsoleto, ou até mesmo quero fazer eu quero modernizar o equipamento para dar uma questão de modernidade, para valorizar meu imóvel, e você tem vários itens que você pode colocar dentro dessa caixinha, né? E aí, quando você parte para uma atualização tecnológica, uma modernização, você tem que verificar se todos os itens dentro do teu prédio, ele adequa às normas vigentes. Então, por exemplo, nós temos dentro dos prédios instalados, os elevadores instalados nos prédios no Brasil como um todo, ele tinha uma especificação técnica na época que foi instalado. Eu vou dar um exemplo. Hoje tem a questão de acessibilidade. Então, você tem uma metragem mínima para você atender a questão da acessibilidade. Então, você tem abertura no mínimo de 800 milímetros, por 1,10 de largura, por 1,40 de profundidade. Então, tem equipamentos que, na época, quando foram instalados, ele não atendia essa norma. Só que eu consigo adequar
esse meu prédio com um elevador que atenda às normas para acessibilidade, aí você precisa ver o tamanho da caixa do elevador. Então tem itens que muitas vezes você tem desejo de adequar, mas a característica do condomínio você não consegue adequar esse tipo de componente. A estrutura não deixa. Não deixa. E aí então eu consigo fazer uma modernização parcial. O controle, por exemplo, ele adequa. Eu consigo fazer essa atualização tecnológica, porque é a questão de comando. Então, comando nada impede. Mas outros itens, por exemplo, esse que eu falei, de adequação de abertura de porta, a questão do pesador de carga, que é pesador de peso, a questão do peso, a quantidade de pessoas dentro do equipamento. Eu consigo já instalar esse componente. Então, que a doutora perguntou, né? Eu consigo colocar ou não, mas é muito importante você adequar, porque a questão que os equipamentos instalados antigamente, você podia colocar, ele era específico para 6 pessoas, mas às vezes você coloca 8 pessoas lá dentro, você tem um problema que ele vai passar do nível, pode trazer um problema de questão de segurança. Então, o importante de você modernizar, antes de pensar numa questão de estética do elevador, é uma questão de segurança. Então, depois que foi instalar, hoje, se a gente for olhar 2023, os itens de segurança que o elevador monitora é muito maior do que era em 1960. Então, partindo por essa questão de segurança, ele é óbvio que ele tem uma cobertura muito maior de vários itens que no passado não se pensava, né? E aí, pessoal, gostou? Retrospectiva, 50 episódios. Queremos a opinião de vocês. Bota aí nos comentários, aproveita, curte, compartilha, manda para todo mundo, porque aqui o jurídico diz que pode.